Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área neste vídeo para te falar de Grêmio e duas informações de bastidores extremamente importantes que foram destacadas pelo técnico Renato na sua coletiva. Mas antes, lembrando, chega lá na KTO, te cadastra, usa o cupom Daniel e você vai ganhar 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito para se divertir ainda mais na KTO. Sempre com responsabilidade e lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Foi excelente a coletiva do Renato. Aliás, as coletivas do Renato, elas rendem muito, elas repercutem de uma forma ou outra. O fato é que o Renato é muito autêntico, muito verdadeiro e acabou, inclusive, expondo duas situações de bastidores no Grêmio. Claro que se perguntou sobre Soares e sobre o episódio que aconteceu lá em São Paulo da agressão ao Luan. O Renato evidentemente lamentou, trouxe uma posição bem firme, bem forte, na qual todos nós concordamos, né? E até uma preocupação de que lá na frente daqui a pouco possa acontecer algo mais grave. Mas o que importa é que o Renato falou abertamente que conversou com a direção do Grêmio sobre Luan, que ele gostaria de contar com este jogador. O Renato enalteceu que o Luan rendeu demais com ele, sabe das questões extra-campo, mas até o Renato chegou a brincar, eu não gosto de trabalhar com jogador tão bonzinho assim, tem que ter os dois lados, né, dessa história. Ele pode trazer problema fora de campo, mas ele, Renato, tem a capacidade de administrar, mas também o Luan é um jogador que traz problema para o adversário dentro de campo. E o Renato salientou que, claro, dependendo da situação financeira, ele gostaria do retorno de Luan com a camisa do Grêmio. E aí eu te faço essa pergunta, mesmo que o Luan esteja muito tempo sem jogar, e o Renato até salientou, e é uma verdade, o Corinthians tem os seus motivos, mas o Luan não joga porque o Corinthians não quer. E aí, claro, surge uma possibilidade, porque a gente sabe que o Corinthians quer se livrar desse problema, mas esbarra na questão financeira. Daqui a pouco, né, o Luan também vai ter que se adaptar, se ajustar a uma outra realidade financeira. O Grêmio não vai pagar o que ele ganha no Corinthians, ele tem um salário muito alto, e daqui a pouco, né, a coisa pode se conduzir de uma maneira positiva, um contrato por produtividade, com um salário mais baixo, fazendo o Luan jogar e correr por si, né, para aumentar os seus ganhos financeiros. Mas é vontade do Renato contar com o Luan. Então já vou te deixar a primeira pergunta. Você aceitaria a volta desse jogador com, claro, uma realidade financeira que ela seja muito positiva para o Grêmio? Você quer ver o Luan de volta? Você acredita que no Grêmio o Luan consegue recuperar o seu futebol, o futebol que o consagrou na Libertadores da América e o transformou no melhor jogador da América? Eu quero saber a tua opinião, então deixa um comentário aqui embaixo. E a outra informação diz respeito a Luizito Soares, e a coisa ficou mais clara, porque agora não há mais planejamento do Grêmio. O Grêmio vai ser montado em cima da condição que Soares tivera no dia, como foi, por exemplo, no jogo lá em Salvador. O Grêmio foi escalado com Soares, ele sentiu as dores e não pôde atuar. E vai ser assim. Mas o Renato admitiu que conversou com Luizito Soares sobre a questão da ida dele à Espanha para consulta com o seu médico de confiança. Claro que o Renato disse que tem muita coisa ainda para acontecer, não quis projetar tempo que daqui a pouco pode não contar com o Soares se ele tiver que ser submetido a uma cirurgia, enfim, mas o Renato disse, olha, o jogo do Corinthians foi remarcado e a título de orientação do técnico do Grêmio, se quiser ir a hora, seria agora. Porque a preocupação do Renato também, ela é dos dirigentes, é do torcedor, ela é de todos, evidente, que esta ida dele à Espanha possa atrapalhar na condição do Grêmio. Então o Renato abriu a possibilidade do Luizito Soares viajar no período em que estava marcado o jogo contra o Corinthians e que não será disputado porque o Corinthians está na Sul-Americana. Ele jogaria, talvez não jogue contra o Botafogo, mas jogaria contra o Bahia e aí depois estaria liberado para fazer esta consulta. E também salientou o Renato em que o Vina é o substituto imediato. Depois teria o André Henrique correndo por fora,
mas também o Renato falou da necessidade, quase que uma obrigação do Grêmio de contratar mais um centroavante. É aquilo que a gente está dizendo, um jogador que tenha mais estofo para ficar na reserva do Luizito Soares. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, ativa as notificações, te inscreve no canal, dá o like, é muito importante, vai valorizando ainda mais o nosso conteúdo, beleza? Fui!